Queria cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Apenas um esclarecimento, né? Nós começamos esse conjunto chamado Salvação por volta do ano de 1971, Edson. 71, né? E era formado pelo presbítero Guaraci de Souza, o Celso e o Doraci de Souza, filho do nosso irmão, seu Guaraci. Eram esses três irmãos só. Depois, em 75 até 82, teve uma segunda formação. Daí eu já entrei, o Valdir entrou, né? O Valdir, nosso sobrinho, entrou. Eliseu Junqueira fez parte um tempo. Alcides da Maia fez parte um tempo conosco. Reverendo Jonas de Araújo também participou conosco um tempo. Depois nós paramos um período, eu fui para o ministério, ficou mais difícil da gente se encontrar, e retomamos em 2009, com essa formação que estamos até agora, com o Celso, o Gerson e eu, né? Tudo aquilo que sabemos, além da inspiração de Deus, nosso irmão Celso que tem nos orientado e nos ensinado. Se eu toco saxofone hoje, que o Celso me ensinou as primeiras notas, né? E daí a gente vai desenvolvendo conforme a graça de Deus. Mas é assim, né? É assim. Os cabelos ficam brancos, mas o fôlego continua o mesmo, né? O fôlego é o mesmo. Dá para louvar o Senhor ainda durante um bom tempo. Nossa alegria em estar participando com os irmãos do 10º aniversário desta amada igreja. Jovem igreja. Uma igreja criança ainda, que tem muito na sua caminhada a testemunhar o amor de Deus, o grande amor de Deus para as pessoas. Trago a saudação da nossa 5ª IPI, da qual nós estamos pastor lá, do nosso conselho, e trago também a saudação, né, da nossa família. Marlene, reverendo Edson já falou, com quem nós estamos casados há 44 anos. 44 anos, né, pela graça de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Para a nossa reflexão da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Vou fazer leitura dos versos 18, 19 e 20. Mesmo sentados, acompanhem aí a leitura, enquanto nós lemos aqui a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, nós lemos a Tua palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que serve para mover o nosso coração, para nos instruir, nos edificar pelo poder dessa palavra. E nós te pedimos, Senhor Deus, que nesta noite, de uma maneira muito especial, o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, fala, Senhor Deus, conosco nesta noite, através da Tua palavra. Que as palavras dos nossos lábios e a meditação do nosso coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor nosso e Redentor nosso. Amém. O título desse texto é A Grande Comissão. Mas poderíamos parafrasear aqui e dizer assim: o comissionamento de Jesus. Quando nós falamos grande comissão, não temos a noção, a expectativa da importância desse texto para a vida, para a nossa vida particular e para a vida das nossas igrejas. Porque não se trata de um pedido, de uma opinião, de uma ideia, mas de uma ordem dada pelo próprio Jesus, o dono da igreja. O próprio Jesus aproximou-se como sempre fez, desde os princípios, desde os primórdios dos tempos. Deus tomou a iniciativa, a dianteira, para se aproximar do ser humano. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, o Senhor procura Adão e diz: Adão, onde você está? É Deus procurando o homem. E aqui também, Jesus se aproxima dos discípulos e traz aqui uma orientação valiosíssima para nós como igreja do Senhor Jesus. Toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Nós resolvemos vários problemas aqui. Primeiro, porque não existe mais ninguém com autoridade maior do que o Senhor Jesus, o Deus que nós servimos. Uma outra coisa do texto que nos chama a atenção, que nos salta aos olhos, é essa ordem: ide, vão, vai. Não estou pedindo, estou mandando. Vai, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas. É o evangelismo total, completo, que somente a igreja do Senhor Jesus pode e sabe fazer: anunciar, batizar, orientar e ensinar o povo de Deus. E quando nós pensamos na igreja do Senhor Jesus, nos nossos dias, ao pensarmos em igreja, a nossa mente imediatamente visualiza várias coisas. Quem sabe um prédio muito bonito, muito grande, talvez uma catedral. Hoje está em moda as igrejas serem chamadas de catedral. Muitas delas transformaram os seus nomes. Mas pode ser também uma capelinha. 4 paredes que significam, que representam a igreja do Senhor Jesus. São estruturas físicas. Quem sabe um coro muito bem afinado que canta hinos maravilhosos. Homens, mulheres, jovens, que com suas vozes encantam os nossos ouvidos, e nós nos sentimos bem na presença e na casa de Deus. Nos vem à mente um pregador eloquente, que sabe usar as palavras, que coloca bem as suas ideias, que edifica com essa palavra maravilhosa. Nos vem à mente ainda, quando pensamos na igreja do Senhor Jesus, rituais litúrgicos muito bem montados, bem bolados, bem pensados, que nos levam a entender o culto da maneira sublime e espiritual que Deus quer que nós entendamos. Tudo isso é bom, tudo isso é saudável, não tem nada de errado nisso aí, em termos essas benfeitorias, porque elas retratam o aspecto da igreja, elas retratam a forma da igreja,
elas retratam o jeito da igreja. Talvez maior, menor, bem construída, talvez uma catedral, uma capela, um prédio muito grande, muitas pessoas, poucas pessoas, são detalhes que formam a igreja do Senhor Jesus, aspectos da igreja do Senhor Jesus. E cada uma difere da outra no seu funcionamento e na sua caminhada. Mas acontece, irmãos e irmãs, que o cerne da igreja, o mais importante da igreja, a ideia pela qual Jesus Cristo deu o seu sangue e o motivo pelo qual ele reuniu agora os seus discípulos, os seus apóstolos, e empenhou a sua palavra, o cerne desta igreja não está na arquitetura, que pode ser muito bonita, muito cara, muito frondosa. Não está muito menos nos ritos, não está muito menos nos aspectos visíveis da igreja. Mas o cerne da igreja, o principal da igreja, aquilo que Jesus Cristo planejou para a sua igreja, está na vida e nos relacionamentos das pessoas que compõem essa igreja. Então é possível que nós tenhamos ou nós conheçamos, e eu conheço uma igreja lá no estado do Paraná, muito grande, muito bonita, toda enfeitada de vidros, muito suntuosa, com 400 membros, 3 corais. Mas sem entendimento entre os irmãos, de maneira que é apenas um prédio que funciona ali, mas que não retrata a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Então, o cerne da igreja, o principal da igreja, aquilo que Jesus Cristo bolou, pensou, planejou, se entregou por ela, está na vida e nos relacionamentos das pessoas que compõem esta igreja. E é por isso que ele mesmo falou: vós sois o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, que somos nós, não aparece com tantas coisas visíveis, mas nós sentimos no interior, nos relacionamentos com os nossos irmãos. Então, irmãos e irmãs, ser igreja do Senhor Jesus hoje é ser um genuíno seguidor do Senhor Jesus Cristo. Esta é a ideia, este é o cerne, esta é a veia principal na qual o Senhor Jesus implicou e depositou toda a sua confiança nesta igreja. Quando o evangelista Mateus escreve no seu evangelho, no capítulo 16, no verso 18, ele diz assim: sobre esta pedra. E ele dizia dele mesmo. Às vezes interpretamos ou ouvimos interpretações equivocadas dizendo que essa pedra é Pedro, mas não é Pedro, essa pedra é Jesus, a principal pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Ele diz assim: sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que maravilha, meus irmãos, quando nós participamos de uma igreja assim. Não importa muito o aspecto que ela tenha, não importa muito os meios que se usem, os rituais que se façam presentes, mas nós sabemos que participamos com irmãos, irmãs, com jovens, adolescentes, crianças, de uma igreja viva e verdadeira.
e que teve a garantia do seu dono, do seu formador, do seu idealizador. O apóstolo Paulo entendeu bem esta palavra do evangelista Mateus. Escreve assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 10, verso 4, esta pedra que ele falava é Jesus. Paulo entendeu isso aí, mas muitas vezes nós não entendemos muito bem. E Paulo, um excelente fundador de igreja por excelência, quase todas as igrejas, ele formou todas as igrejas, principalmente quando ele escreve na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 3, ele estava pregando o evangelho e mandou Timóteo lá para visitar os irmãos de Tessalônica. E quando Timóteo volta de Tessalônica, e ele pergunta para Timóteo, Timóteo, quais são os hinos que estão ensaiando lá? Timóteo, quantos cultos existem na igreja lá? Por domingo? Quantos corais tem na sua igreja? Quantos louvores também tem lá na igreja de Tessalônica? Nada disso era importante para Paulo. Ele chama Timóteo e a primeira coisa que ele pergunta, Timóteo, como está o relacionamento e o amor dos irmãos para com a palavra de Deus? Então, quando nós pensamos em igreja hoje, meus irmãos, nós temos que pensar que é um íntimo contato nosso, que é o ser genuíno, seguidor de Jesus Cristo. Lembrar que nós tratamos com pessoas e não com objetos. Lembrar que o comissionamento de Jesus não terminou ainda, não se findou, mas se renova todos os dias essa ordem de sair e procurar homens e mulheres, tirá-los do império das trevas e transportá-los para o reino do amor de Deus. Esse é o papel da igreja. Não tem outra atividade que a igreja possa fazer para agradar o seu dono, a não ser desta maneira. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está a igreja do Senhor Jesus. Independente se é catedral, se é capela, se é prédio, se tem coral, se não tem coral, se tiverem 2 ou 3. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está conosco. O Ebenezer, a ordem, a promessa, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero trazer aqui, meus irmãos, ainda que rapidamente, pelo menos 3 ideias da igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. Em 2013, nós estávamos tratando com a VCB da nossa igreja e deparamos na prefeitura de Sorocaba com um total de 380 denominações, igrejas, placas de igrejas. Em 2014, nós concluímos o processo para a obtenção do AVCB da nossa igreja e voltamos lá para registrar o nosso certificado. E qual foi a nossa surpresa? Que já estava em quase 700. O cadastro da nossa prefeitura de Sorocaba. 700 igrejas. Mais ou menos, né? Ah, pastor, mas o senhor é contra existir muitas igrejas? Não! É preferível que cada vez abra uma.
Mas o que nós precisamos ter cuidado e que nos chama a atenção, meus irmãos e minhas irmãs, é com a qualidade da pregação, né, Edson? É com a qualidade do evangelho que está sendo pregado. Como é que as pessoas estão recebendo a boa nova de salvação? E eu pensei em 3 modelos de igreja. Primeiro modelo de igreja, a igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja de adoração e de oração. Não tem como, meus irmãos. Não dá para caminhar como igreja do Senhor Jesus se não nos prostrarmos, nos humilharmos diante da sua presença, se nós não reconhecermos o senhorio de Cristo. Vamos ser como aquela palavra de Isaías 29:13. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a igreja do Senhor Jesus tem que passar e ser uma verdadeira igreja de adoração e de oração. Por quê? Porque o Pai procura os seus verdadeiros adoradores. A hora vem, diz João, e já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mateus 21:13 traz uma citação lá de Isaías 56. A minha casa será chamada casa de oração. Mas sabe o que eu tenho percebido, meus irmãos? Que a igreja pela qual o Senhor Jesus investiu toda a sua vida, todo o seu reinado, toda a sua glória, está se transformando em muitas formas e se esquecendo de ser a igreja de adoração e de oração. Me treme as pernas, meus irmãos, quando eu leio aquele texto de Gênesis capítulo 28, quando Jacó olha para os céus e vê aquela escada que subia e descia anjos, e ele dizia assim: o Senhor estava aqui, eu não sabia, porque aqui é casa de Deus e é porta dos céus. Os irmãos sabiam que aqui é casa de Deus e é porta dos céus? Toda a reverência, todo o cuidado, todo o amor, toda a dedicação. E aqui eu tenho que dar os parabéns aos irmãos desta igreja, pela igreja ser bem cuidada, bonita, agradável, gostosa. É casa de Deus, é porta dos céus. O Senhor Jesus mesmo é que fala lá no livro de Abacuque: calai-vos diante da potestade de Deus. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não tem jeito de entender a igreja do Senhor Jesus se nós não participarmos como igreja e transformarmos esta igreja num lugar de adoração e num lugar de oração. Segunda igreja, protótipo de igreja que me vem à mente: a igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja de transformação. Nós podemos chegar do jeito que estamos, podemos trazer pessoas lá do mundão do jeito que elas estão, mal vestidas, mal cheirosas, com todos os tipos de defeitos, mas essa igreja tem que ter o poder de transformar essas vidas. Não é possível mais nós caminharmos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja e continuarmos a praticar as mesmas coisas como fazíamos
quando éramos lá do mundo. Não houve transformação, não houve mudança, o sangue de Jesus não teve efeito sobre essa vida. Conheci uma senhora lá em Londrina que ela dizia assim: olha, eu não entendo muito aquele texto lá de João, capítulo 2, que fala da transformação da água em vinho. Jesus transformou a água em vinho. Mas eu só entendo uma coisa, que meu esposo era um bêbado. Ele gastava todo o seu dinheiro no bar. Ele gastava todo o seu dinheiro com amigos, com bebidas. E nós passávamos necessidade em casa. Mas a partir do momento que ele encontrou e que ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, o Senhor transformou a bebida em cortinas, num sofá novo, numa televisão nova, num carro que nós compramos. A igreja do Senhor Jesus tem que ter esse poder que Ele mesmo transmitiu à sua igreja, quando Ele disse: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. E quando nós lemos Lucas 9, Ele chama os seus discípulos e diz assim: olha, eu passo para vocês toda a autoridade e todo o poder sobre todos os demônios, para vocês efetuarem curas e maravilhas no meio do seu povo. A igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja de transformação. Tem que ser uma igreja onde nós recebemos pessoas e ali ela muda, ali ela se transforma, ali a família se refaz, ali os relacionamentos se reatam. A cura acontece através dessa transformação da igreja do Senhor Jesus. E em último lugar, meus irmãos, uma igreja modelo, a igreja do Senhor Jesus, tem que ser uma igreja de amizade, uma igreja de amigos, uma igreja de amigos. Na nossa quinta igreja, um tempo atrás, reverendo Edson, eu deparei com essa dificuldade no próprio conselho. Um já não cumprimentava mais o outro já desviava lá para o canto, já não queria conversar mais. E eu fiquei pensando: mas isso não é a igreja do Senhor Jesus? Isso é um clube, um ponto de encontro, mas nunca uma igreja do Senhor Jesus. A igreja pela qual Ele deu o seu sangue, entregou a sua vida, empenhou a sua palavra, está cumprindo a sua palavra. A igreja do Senhor Jesus tem que ser um lugar de amor, um lugar de amizade. Aliás, o maior sinal em toda a vida do Senhor Jesus aqui na terra foi o sinal do amor e da amizade. É isso que ele escreve lá no Evangelho de João, capítulo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu estou chamando vocês agora de meus amigos, porque tudo quanto o meu Pai tem me orientado, eu tenho passado para vocês. Essa é a ideia, meus irmãos, da igreja do Senhor Jesus. E o amor não se manifesta em rivalidades. O amor não se manifesta em rixa, em picuinhas. Por quê? Porque o objetivo maior, a causa maior da formação da igreja é o nosso coração, é o nosso relacionamento, é nós estarmos juntos, é nós caminharmos juntos, é nós chorarmos juntos, é nós rirmos juntos, é nós sofrermos juntos. Quando eu leio daquele texto de Atos capítulo 2, eu fico muito feliz de ver aquela igreja
lá no capítulo 2 de Atos, partiam o pão de casa em casa, todos os dias com singeleza de coração e entre eles com grande alegria. Que bênção! É por isso que de uma vez converteu 3.000 e a outra vez converteu 5.000. Essa igreja que Jesus projetou para os nossos dias. Existe algum amigo mais chegado que um irmão? A amizade que nasce na cruz do Calvário. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, curados. De maneira, diz Paulo, que nós já não andamos mais conforme a nossa vontade, mas nós andamos pelo poder de Deus, que sustenta a igreja, que mantém a igreja, que conduz a igreja e que prepara a igreja para este mundo. Em todo tempo, não abandones o amigo, diz o escritor de Provérbios. Em todo tempo, ame o seu amigo, ame o seu irmão. Não abandone o seu irmão, não abandone o seu pastor. Ele é representante do reino de Deus. E ainda com muitas dificuldades que nós temos, ainda o Senhor tem abençoado o ministério pastoral das igrejas. Uma prova muito clara é esta igreja, ricamente abençoada. Igreja humilde, simples, mas grandiosa aos olhos de Deus. Encerro minha palavra com uma frase de Martin Luther King. Ele dizia assim: o ser humano, o homem, ele aprendeu a voar, e alguns voam até melhor do que os pássaros. O ser humano, o homem, aprendeu a nadar, e alguns deles nadam melhor do que os peixes do rio. Mas o ser humano, o homem, ainda não aprendeu a caminhar com o seu semelhante. E é isso que Jesus Cristo quer que nós façamos. Caminhemos juntos, para que possamos gozar da graça, da bênção e da presença do Senhor Jesus entre nós. Ebenezer, o Senhor conosco. Amém? Nós vamos louvar a Deus com mais um hino e vamos cantar junto com os instrumentos.